Você sabia, desde janeiro de 2022, o Poder Judiciário deve analisar decisões da Corte Interamericana e da Comissão Interamericana e fazer o seu processo de controle de convencionalidade aplicando nas decisões? Pois é. E aqui é o objetivo do nosso vídeo. Se o Poder Judiciário tem que fazer isso, você imagina você, advogado, fazendo sua peça, sua contestação, já tem que fazer essa análise e já tem que incorporar essas decisões também nas suas peças. E esse videozinho é para te ajudar nesse processo. Nós vamos falar sobre o uso de decisões de direitos humanos na prática jurídica brasileira, como que isso pode ser incorporado no seu processo, onde você vai buscar as informações e como que você vai fazer o processo aí de reconhecimento, a adequação e a inserção das suas peças. Primeira coisa é entender essa resolução. A resolução do CNJ, que ela coloca em 7 de janeiro de 2022 que o Poder Judiciário, ele recomenda ao Poder Judiciário a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor do Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana, bem como a necessidade de um controle de convencionalidade. Ou seja, direitos humanos, gente, ela ganha, a matéria de direitos humanos ganha um respaldo muito importante no seu dia a dia. Mesmo você não sendo internacionalista, mesmo você não sendo defensor de direitos humanos. Agora, você vai ter que fazer essa análise como um todo. E, com isso, ele pede a priorização de julgados que processem em relação à reparação material e imaterial das vítimas em relação a questões de direitos humanos e determina ali como que o Estado brasileiro ele tem que cumprir de forma integral essas decisões. Ou seja, não necessariamente utilizar somente as decisões contra o Estado brasileiro, mas utilizar também outras decisões para poder amparar e que o Brasil não acabe não decidindo o contrário a essas decisões da Corte. Então, é um processo aí de controle de convencionalidade. A gente vai ver isso tudo aqui, se você não tem isso bem claro na sua cabeça. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender o que é jurisprudência. Então, quando eu falar jurisprudência, gente, vai envolver decisão, precedente, julgado, um todo. Eu vou falar em forma de jurisprudência como um todo, mas a gente precisa entender o que é cada coisa. Precedente é qualquer julgamento, ou seja, qualquer julgamento proferido em âmbito nacional ou internacional é um precedente, que ele pode ou não ser utilizado. Lembrando, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado com decisões de outros estados que foram baseados em outras normas que não as que estão regidas no direito brasileiro. Então, vocês observem aqui na resolução, fala que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil, ou seja, não levando em consideração outras normas que podem existir, mas que o Brasil não é parte signatária, o Brasil não é parte daquele processo de acordo ou convenção internacional. Jurisprudência é um conjunto de decisões judiciais, ou seja, que pode trazer para a gente de forma direta ou não qual é o entendimento em relação àquela matéria. Ela é formada por vários precedentes que podem ser vinculantes ou não, e eles buscam persuadir o processo seu de conhecimento. Então, ele vai te auxiliar no processo da construção argumentativa. E aqui a gente pode muito bem fazer a ligação com alguns pontos de como isso é organizado lá na nossa coleta de dados, que é um vídeo que a gente tem específico aqui no nosso canal, de como você coletar dados de jurisprudência, ou seja, de vários precedentes, e agora também utilizando as decisões da Corte Interamericana. Súmulas é uma consolidação objetiva dessa jurisprudência. Essa súmula ela pode ser vinculante ou não, mas ela direciona de forma a materializar o entendimento, a trazer de forma explícita o entendimento daquele tribunal, ok? Onde nós vamos coletar, então, quais tribunais nós vamos coletar informações de direitos humanos? Primeira coisa que a gente tem que entender sobre direitos humanos. Direitos humanos não é direito dos manos. Direitos humanos não é um sujeito. Eu odeio quando alguém vira e fala assim: os caras lá dos direitos humanos. Não, não são pessoas,
Defensores de direitos humanos são pessoas. Direitos humanos são direitos, são normas internacionais que foram introduzidas no território brasileiro através de convenções e tratados. E eles trabalham a matéria de direitos humanos. Isso é muito importante. A gente tem um vídeo aqui no canal só falando sobre questões de direitos humanos e eu aconselho quem não tem um conhecimento geral sobre isso, vai lá e assiste, que vai ser bem legal. E aí, onde que nós vamos coletar isso, né? A gente vai começar pensando que nós trabalhamos direitos humanos em âmbito interno. Quando? Quando aplicamos normas que é tratados e que foram internalizados no direito brasileiro. Então, a gente pode ter matéria de direitos humanos dentro dos nossos tribunais nacionais. A gente pode ter a matéria lá no TJMG, aqui em Minas Gerais, no TJ Bahia, na consolidação, na consulta unificada do TRF, que faz uma busca completa em todos os TRFs, no STF e no STJ. Então, a gente pode ter essas matérias dentro desses locais, vai depender da sua busca, da palavrinha-chave que você vai utilizar para a sua temática específica para direitos humanos. Aqui é como que está consolidado a jurisprudência unificada. Então, aqui a do TRF é muito boa, inclusive você pode clicar para TSF, STJ, tudo junto, e ele busca numa palavrinha-chave somente sobre isso. A gente tem um videozinho, como eu já mencionei, de coleta de dados, que eu detalho como fazer essa busca. Então, vai lá para você assistir. Outros locais. Utilizar fontes seguras para coletar essas informações em âmbito regional. Regional significa na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lembrando que os direitos humanos é dividido por regiões. A gente está inserido na região interamericana, que pega todas as Américas, do Norte, Central e do Sul. Aí nós temos ainda a Corte Europeia, a Corte Africana e o Islã Arábico, que, na verdade, eles utilizam ali as ferramentas específicas dentro da especificidade lá dos tribunais deles. Então, nós temos aqui a Corte Interamericana, onde a gente está submetido. Professora, eu tenho que olhar essas outras cortes? Não, não necessita. Por quê? Porque a resolução foi específica para atribuições em que o Brasil está vinculado. Professora, e se eu quiser para verificar como que está lá e se lá tem uma norma próxima à nossa e como eles estão interpretando? Posso? Pode. Aí é um plus que você está fazendo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os links de onde vocês vão acessar. Então, especificamente, Corte Interamericana e Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Gente, a abreviação é dessa forma, muita gente erra. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, aqui, quando você clica em jurisprudência, pronto, Corte Interamericana de Direitos Humanos, org.cr, ou então aqui, dentro do próprio site da organização da OEA, você também vai ter acesso às cortes. Eu vou mostrar aqui para vocês como fica cada um. Então, aqui dentro da jurisprudência da corte, como que ela correlaciona para a gente? Os casos contenciosos, medidas de providência, e aqui, clicando em casos contenciosos, você vai pegar só os casos contenciosos. Aqui, se você colocar, ele pesquisa por palavra-chave. E aí, pesquisando por palavra-chave, você pode fazer até uma busca completa e definir melhor como que é os filtros que você quer, se quer só casos do Brasil e etc. Eu gosto de trabalhar mais pela comissão. Por quê? Porque na Comissão Interamericana, que é essa página aqui, a gente tem as relatorias. E o que é bom das relatorias? Nas relatorias, elas vêm distribuído, primeiro, pelo tipo, então eu tenho povos indígenas, mulheres, movimentação, isso aqui é a parte de migrantes, liberdade de expressão, criança e adolescente, defensores de direitos humanos, pessoas com deficiência. Então, assim, tudo isso aqui, ó, LGBTQIA+, intersex, todos eles estão aqui. Então, isso aqui faz um filtro muito bom para a gente. Como que eles fazem? Você entra em uma das relatorias, aqui a gente está dentro de uma relatoria, e nessa relatoria, que é de defensores,
A gente vem aqui em decisões e jurisprudências. Entrando em decisões e jurisprudências, a gente vem em admissibilidade, fundamentação, solução amistosa. Eles vão dividindo em qual passo que está cada uma. Então, a gente, do Brasil, aí eles dividem depois por estado. Então, a gente tem os casos brasileiros. Então, esse aqui específico de defensores, esses são os casos que foram admitidos contra o Estado brasileiro para defensores de direitos humanos. E aí você pode utilizar essa jurisprudência, as informações que constam aqui, para embasar a sua petição. E aí faz dessa forma. Ah, professora, não tem uma relatoria específica sobre o tema que eu quero trabalhar de direitos humanos. Aí eu aconselho a vir pela jurisprudência da corte e pelas palavras-chave, ok? Então, dessa forma, você vai encontrar de uma forma mais fácil. Professora, eu posso usar um caso aqui da Corte Interamericana, mas que não é contra o Brasil, é contra o Chile. Pode, ressalvar as questões. A norma que eles estão é, sendo fruto do processo de reconhecimento ou do processo de judicialização lá na corte, o Brasil é signatário, o Brasil também assinou? Se o Brasil assinou, não tem ressalva, não tem algum posicionamento em relação a isso, você pode usar esse precedente. E aí vai ser um precedente que pode auxiliar vocês no processo de construção dos seus argumentos. Aqui as outras fontes que eu falei com vocês, que aí a gente vai ter Corte Europeia, Direito do Mar, a Corte de Arbitragem, o Tribunal Penal Internacional, que pode ter ou não, mas não, o Brasil não é signatário, então a gente, na verdade, o Tribunal Penal Brasil é signatário, então aqui entraria também alguma coisa mais específica, mas pela resolução, especificamente, é obrigatório a Corte Interamericana e a Convenção Interamericana. Então, é específico aqui dentro do nosso continente. Mas isso aqui são outras fontes que podem te ajudar em forma de precedente. E aí vocês podem me perguntar, professora, o que é controle de convencionalidade? Afinal, o que é isso? O que eu preciso saber disso dentro do sistema interamericano de direitos humanos? A primeira coisa que você tem que entender é que controle de convencionalidade é a verificação da compatibilidade da lei de um Estado com as normas internacionais firmadas, ou seja, o Brasil firmou um tratado internacional sobre aquele tema. Isso tem compatibilidade com a lei brasileira interna? Quem pode fazer esse controle de convencionalidade? Esse controle de convencionalidade, que é a compatibilidade entre o direito doméstico, que é o direito interno nacional, e os tratados, eles podem ser feitos tanto por uma reflexão dos próprios juízes nacionais na sua aplicação em caso concreto, ou também ela pode ser feita de forma ampla, né? E que não é o que a gente vai aplicar aqui no nosso caso. Porque no nosso caso é pegar um caso concreto e analisar ele frente aos demais. Então, aqui, o poder de suprimir, revogar ou suspender os efeitos jurídicos de uma norma de um país que talvez está afrontando a norma que o Brasil assinou, algum tratado, alguma convenção. Então, o Brasil criou uma nova lei, e essa nova lei ela vai contrária ao Pacto de São José da Costa Rica que o Brasil assinou antes. Essa lei tem vigência? Ela tem validade? Ela não tem. Quem vai fazer esse controle de convencionalidade? O juiz nacional na aplicação do caso concreto. Beleza. Eu posso apontar isso dentro da minha petição, professora? Pode. E aí pode criar um argumento para você, ó, da inaplicabilidade da legislação, ora discutida, diante da impossibilidade devido ao controle de convencionalidade. Então, vocês podem fazer esse argumento em relação a esse ponto. Deu para entender? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Como apresentar, então, na minha petição julgados? Eu vou fazer aqueles julgados regulados, aquelas peças longas, copiadas e coladas, horríveis? Não, não vou. Como que a professora Michele faz? A professora Michele, ela, como vocês podem ver em outros vídeos aqui do canal, coloca os argumentos no título. Então, do enquadramento dos proprietários campesinos como vulneráveis. Então, o meu argumento é que eles são vulneráveis, então eu tenho que enquadrá-los como vulneráveis. Para isso, eu usei algumas decisões que destacam que eles são vulneráveis.
Alguma decisão brasileira? Não. Por isso que eu analisei. O que eles estão questionando são leis que o Brasil assinou e está em vigor, ou seja, eu fiz o controle de convencionalidade interna. Essa decisão, o que eles julgaram, é uma questão que também está no Brasil. Então, eu já vou pré-dizer sobre isso. Como que eu vim destaquei? Tal fato também foi verificado em audiência realizada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos durante audiência pública no caso Mercedes e Chile, em 2004. Houve a oitiva das partes, possibilitou solução amigável entre a empresa, o Estado e a comunidade. Vocês percebem que o que eu estou querendo dentro do meu argumento é trazer a ideia de que eles são vulneráveis e que isso foi feito nessa decisão da corte. Eu trouxe isso. Na citação número 19, eu faço a referência do meu julgado e deixo o link. Por quê? Eu preciso copiar e colar a decisão completa para o juiz? Não. Porque se eu deixo o link, ele vai ter um acesso a essa decisão. Ele pode verificar de forma plena essa decisão. Outras coisas que você pode fazer também é colocar decisões internas que trabalham a questão de direitos humanos, igual o 14, 15, 16, 17, 18. Todos eles, 14, 15, 16, 17, 18, são decisões internas brasileiras que trabalham as questões de direitos humanos vinculadas às questões dos vulneráveis e que eu utilizei para construir o meu argumento. Ou seja, eu não preciso destacar e apontar todas as decisões de forma recuada. Professor, eu gosto de colocar de forma recuada. O que eu coloco de forma recuada? Você vai colocar algum caso muito específico, uma coisa que não é recorrente. Viu que no meu caso, eu tenho várias decisões no mesmo sentido? Se são todas no mesmo sentido, eu não vou colocar, não preciso colocá-las. Porque isso é algo recorrente. Eu vou só citar que eu as utilizei. Mas, quando eu estou trabalhando uma coisa que é muito extrema, que uma decisão só existente, um único precedente, e aí eu quero discutir esse precedente, a gente chama de casuística, a gente define ali e constrói um argumento em função disso. Aí, nesse caso, talvez eu vou colocar algo recuado, que é muito difícil de colocar, ok? Aqui, na citação número 4, eu coloco também assim, ó, a única territorialidade não basta para permitir a identificação de uma comunidade indígena ou tribal, por exemplo. Observa-se que, além dessa capacidade de auto-identificação, a comunidade deve ter outro fio condutor comum, que, conforme se observa na doutrina e na jurisprudência da corte. Aí aqui eu venho e coloco todos os casos da jurisprudência da corte, caso tal, vezes caso tal, caso tal, vezes caso tal. E aí lembrando que a comissão ela trabalha por informes e petições e a corte ela trabalha por casos. Então, caso tal versus o país, caso tal contra o país. O C ponto é contra, ok? E aqui, outro exemplo de como eu utilizo normas e julgados na minha escrita, é a mesma coisa que eu acabei de mostrar para vocês. O título argumentado, e aí eu venho e descrevo. Pode ser que você possa descrever também, assim, ó, na apelação civil número tal, houve tal coisa. Então, aqui eu aponto de forma clara o que eu quero e continuo fazendo nota de rodapé com a citação e nota de rodapé. Então, uma boa dica aqui para a elaboração de uma boa peça, uma boa peça processual utilizando decisões. Fazer uma boa pesquisa exploratória e aí utilizar essas fontes jurídicas, essas fontes aqui que eu apontei para vocês, de onde vocês vão coletar os dados. Pesquisa, busquem os argumentos que eles já utilizam, verifiquem possibilidade de contra-argumentação e construam esse pensamento antes de começar. Defina os seus títulos argumentados antes de começar a escrita da sua peça, de preferência crie um visual law, a gente tem vídeo aqui no canal sobre isso, e depois, utilizando os julgados, vocês fazem isso tudo de forma indireta, parafraseando, que aí fica de forma mais clara e objetiva, e destacando em notas de rodapé, igual eu mostrei aqui, a melhor maneira de destacar quais os julgados utilizados, ok? Prova dos autos também, se existirem provas em relação ao argumento que você está definindo. Para isso, gente, uma
questão que a professora coloca para vocês é a escrita em ampulheta. Essa escrita em ampulheta, ela é uma modalidade de escrita pensada pela professora, que ainda eu vou fazer um vídeo específico para vocês aqui para o canal sobre essa escrita, mas a ideia é que, quando você tem um argumento no título, você utiliza as fontes do direito para escrever o que comprova esse argumento, e depois você chega na conclusão desse argumento conectando as ideias que estão no título. Ou seja, você, título, título. Aqui você tem o seu fundamento, você está escrevendo em ampulheta. A outra forma de escrita que a professora utiliza é a escrita piramidal. Aliás, que a professora critica é a escrita piramidal, onde você não apresenta o argumento no título, escreve, e deixa para o último parágrafo para você apresentar as ideias para o leitor. O leitor tem que ler tudo para ele compreender. Quando a gente tem escrita ampulheta, o leitor já entende tudo no título, ele vê os seus fundamentos e tem um fechamento no seu argumento, no seu parágrafo final. O que não fazer, então, nas suas petições com decisões de direitos humanos? Textos longos, descritivos, sem dizer nada. Como solucionar? Usar a pesquisa jurídica a seu favor, coletar dados, pensar, fazer uma capacidade de síntese, escrever o seu argumento em uma linha, para depois começar a escrever sua petição, para que ela não fique uma petição longa e para que ela esteja amplamente fundamentada. Se você quer aprender a fazer o título em uma linha, eu já tenho aqui no canal os videozinhos, então você pode acessar os nossos vídeos. O vídeo que eu falei com vocês várias vezes sobre coleta de dados para criação do argumento é esse vídeo, é só você achar ele aqui na nossa playlist. Além das técnicas da argumentação jurídica, que são 3 pequenos vídeos, todos com esse título, e tem 1, 2 e 3. São pequenos, 5, 6 minutinhos cada vídeo, onde você vai pausando e aplicando, que você vai construir esses títulos em uma linha de uma forma clara e rápida. E se você quiser treinar, ou se você quiser saber um pouco mais, a gente tem a nossa playlist aqui do Mentorizando. Para a prática jurídica, nós já tínhamos 3 vídeos, agora está aumentando, então nós temos mais vídeos para vocês vinculados nessa prática. Então é só acessar que vai melhorar muito a sua prática jurídica como um todo. A pesquisa ela vai gerar liberdade de pensamento, a pesquisa ela gera inovação argumentativa, e a pesquisa não é apenas escrever artigo científico. O artigo é um dos vários produtos da pesquisa jurídica. Um outro produto são peças jurídicas convincentes. E é isso, pessoal. Eu agradeço. Qualquer contato mais imediato comigo, eu estou no Instagram, do @mentorizando, e podem ficar à vontade. Qualquer dúvida, deixe também nos nossos comentários. E deixe um like aqui pra gente, para eu ver que vocês assistiram até aqui. E um grande beijo e até breve.